Ela ama vocês. Outros profetas também falaram de a gente vir aqui para os Estados Unidos. Então, hoje é um dia profético. O que o nosso Deus fala, Ele cumpre. E hoje nós estamos vivendo esse momento. É um cumprimento de promessa, né? E ela lá foi além, né? Ela já foi assim, mais... foi antes ali do meu tratamento, né? E o que eu quero falar para vocês hoje é que eu não sei como você chegou aqui, né? O Devocional Florescendo fala sobre florescer, fala de estações. Na vida nós passamos por estações. Eu não sei que estação você se encontra hoje. Eu não sei se você chegou triste, angustiada, preocupada. Eu não sei se você está numa estação que você está precisando ficar recolhida. Eu já estive nessa estação. E hoje eu quero compartilhar um pouco dessa história, né? A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, 16 e 17. Se alguém puder abrir a Bíblia para ler. Ela fala sobre uma tribulação leve e momentânea. Se alguém puder ler. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Pode, meu amor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova. Aleluia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Glória a Deus. Glória a Deus. O apóstolo Paulo vai escrever esse versículo. Ele passa por várias dificuldades, ele já tinha sido preso, ele já tinha passado por passado fome, passado por várias dificuldades, e ele vai escrever sobre esse versículo, né? Que ele estava passando por um momento difícil. Ele fala, embora o meu exterior, embora o que está acontecendo por fora esteja difícil, o meu interior, né? Ele fala do interior era renovado dia a dia, né? E assim o Senhor fez, o Senhor renovava a minha vida dia a dia. E então eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu, a história da minha vida, que aconteceu em agosto de 2020, quando eu tinha acabado de me mudar para uma casa que era o condomínio que era o meu sonho morar. Deus tinha feito um milagre, eu tinha ido para aquela casa, para aquele condomínio, Deus abençoou e ali eu tinha acabado de ser promovida, porque eu queria ficar em casa com meus filhos. Eu pedi para sair do meu trabalho e o meu chefe me promoveu. E aí o meu plano de saúde mudou, era um plano de saúde local, aí ele mudou para o plano de saúde da diretoria e ele virou nacional. E ali eu resolvi começar a fazer meus exames porque tinha um tempo que eu não fazia. E foi quando eu fui pega de surpresa e eu descobri um câncer de mama. Eu tinha 37 anos. Eu já era casada, a Isabelinha tinha 10 anos. Fica em pé, Isabelinha. Olha como ela é linda. Hoje ela tá com 16, né, Bebel? E o Luquinhas, que fez a oração, que ele abriu a oração, tá com 13 anos. 12, vai fazer 13. E eu queria ficar em casa porque eu trabalhei fora a minha vida inteira. Eu morei nos Estados Unidos. Eu fiz high school aqui, de 97 a 2002. Casei com esse homem maravilhoso que trabalha junto comigo. Uma salva de palmas para ele. E aí eu fui pro Brasil e aí eu fui trabalhar em multinacional, porque eu tinha inglês e espanhol, eu fui para essa área de comércio exterior. Então, eu sempre trabalhei e aí eu queria um tempo para ficar com os meus filhos. Aí o meu diretor disse assim, Rebeca, eu vou te promover e eu vou botar alguém para trabalhar com você. Eu sei que eu fiquei. Ou seja, a gente não sabe, mas Deus já está trabalhando. A gente não percebe, a gente não tem nem noção e Deus já está trabalhando. E ali eu sei que quando eu estava com um plano de saúde que funcionava nos melhores hospitais do país, eu resolvi fazer exame e fui diagnosticada com câncer de mama.
eu fechei a porta do quarto e ali eu fui orar e eu disse: Senhor, eu estou com câncer. Como se ele não soubesse, mas eu estava colocando ele à frente daquela situação. E eu orei: não deixa eu murmurar e não deixa eu te entristecer, porque eu servi ao Senhor a minha vida inteira. E agora, com 37 anos, eu estou com câncer de mama. E eu fiz aquela oração pedindo para o Senhor para eu não murmurar e nem entristecer ao Senhor. E quando eu terminei aquela oração, o Senhor me trouxe à memória aquele hino que diz assim: tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Glória a Deus. Aquele hino me falava de ondas, aquele hino me falava de mistérios, mas aquele hino me falava que eu tinha um pai. Aquele hino me falava que eu tinha um dono. Então eu descansei. Quando eu fechei a porta quando eu terminei aquela oração, eu coloquei aquele louvor. Aí o Glaucio, meu esposo, com a minha irmã estavam atrás dos médicos. E assim como eu estava com aquele plano de saúde, fomos para São Paulo, porque eu sou de Manaus, na expectativa de ter um diagnóstico diferenciado, do tratamento ser diferente. E ali a gente foi para São Paulo e naquele lugar a gente tinha esperança de melhorar o diagnóstico. Mas o diagnóstico não melhorou. O médico falou que o câncer, eu já tinha metástase local, que estava espalhado em 9 centímetros. Ele falou que eu tinha um longo tratamento pela frente. Ele falou que eu passaria pela químio, pela rádio, pela cirurgia. Tanto tempo eu teria pela frente. Quando ele me falou também, a pior notícia ele me deu. Eu falei: doutor, eu vou orar para o meu cabelo não cair. Aí ele disse: mas cair é um bom sinal. Aí eu falei: então não vou poder orar para não cair. Vai ter que cair, porque é melhor ficar careca do que o tratamento não funcionar. E ali quando nós fomos para São Paulo, e aí o médico pegou e falou assim: esse tipo de câncer, ele não reduz a quimioterapia, mas é necessário realizar a quimio. E você vai, no início do tratamento você volta para ver como o tratamento está funcionando, para ver se a gente muda ou se a gente entra com algo diferenciado ou se você vai seguir o tratamento. Então, são 16 químios, quando foi na quarta era para eu voltar para São Paulo. Quando eu cheguei lá, quando eu cheguei em Manaus para iniciar o tratamento, fiz a primeira químio e ali eu tive que raspar minha cabeça. E aí eu orei: Senhor, o médico disse que eu não posso orar para o meu cabelo não cair. Eu vou ter que passar por esse processo. Então me ajuda a passar por esse processo. Existem processos que precisamos passar, mas nós não precisamos passar só. Tem alguém que pode passar conosco. Então eu pedi: me ajuda a passar por o processo. Então Deus colocou no coração da minha família de raspar a cabeça junto comigo. Deus colocou no coração da minha cunhada de fazer uma peruca igual ao meu cabelo. E que o Senhor levante mulheres que ajudam outras mulheres, que precisam de ajuda,
que a gente venha a ser aquela mulher que ajuda a outra, que não espere ajuda, mas que nós venhamos ser a mulher que pega na mão da outra e diga, vem aqui que eu vou te ajudar. Quero pedir até uma salva de palmas para ela, porque ela fez uma peruca pro meu cabelo. E a Lala tava longe com Samuel e aqui eles rasparam a cabeça também junto comigo, não foi, Lala? Os homens rasparam a cabeça. E ali o Senhor me ajudou a passar por esse processo. O Senhor, Ele derramou uma graça sobre a minha vida. Ele me derramou uma paz, essa paz que excede todo entendimento. Antes eu ficava só olhando para problema, eu ficava só ficando preocupada com isso e com aquilo outro, mas o Senhor me fez entender que o meu valor não está em coisas passageiras. O Senhor me ensinou que o meu valor foi porque Ele pagou um alto preço. Aleluia. O meu valor não está em roupas caras, em sapatos caros, o meu valor não está em coisas passageiras, o meu valor tem cheiro de eternidade. Aleluia. O nosso valor é eterno. Aleluia. Um alto preço foi pago por nós. Senhor Jesus morreu na nossa cruz para termos vida. E a palavra de Deus, o meu marido falou assim, olha, Rebeca, não se veja doente, porque senão as pessoas vão te ver doente. Aí eu falei, é verdade, e isso é bíblico. Provérbios 23:7 vai dizer, assim como eu vejo em minha alma, assim eu sou. Então, que nós venhamos nos sentir filhas amadas, preciosas do Senhor. E que a gente não fique olhando para o problema. O diabo, ele quer desviar o nosso olhar para o problema. Quando eu olhava o meu cabelo antes, ele era todo bonitão. E eu ficava olhando para um negócio que eu não gostava, sendo que eu tinha um cabelão todo maravilhoso. Sabe o que eu aprendi com isso? É que o diabo, ele quer desviar o nosso olhar para o problema para a gente não ver tudo o que o Senhor já fez. Dessa forma, o diabo rouba a nossa alegria, ele rouba o nosso louvor, ele rouba a nossa paz. O diabo quer que a gente fique olhando só para as coisas que não estão dando certo, para que a gente não fique feliz e não se alegre. E agora, eu reescrevendo o meu testemunho, eu percebi algo muito mais importante do que a nossa alegria. O diabo rouba a nossa adoração quando a gente murmura. O diabo rouba o que nós temos de mais precioso, que é poder exaltar e glorificar o santo nome do Senhor. Então, eu comecei a ver a vida de outra forma. Eu comecei a não ficar me preocupando com coisas pequenas. E eu passei a não ter vergonha de como eu estava. Eu estava careca ali, mas eu tinha paz. Eu ficava bem, aquilo não roubou a minha alegria. E que o Senhor venha trazer para você e que você venha entender o valor que você tem através de Jesus. Que um alto preço nos foi pago, que nós somos valorosas, que nós somos preciosas, que Deus tem grandes planos e projetos na minha vida. Então o Senhor me ajudou a passar por essa onda. E ali, do cabelo, quando eu tive que olhar para um longo tratamento que vinha pela frente, outra onda, né, que eu tive que enfrentar, de tudo que eu viveria, de tudo que eu passaria, de tanto trabalho, tanta coisa, era médico, era exame, muito remédio. E ali eu fiquei triste, meu Deus, um longo tratamento pela frente. Aí o Senhor me disse assim, viva feliz hoje, ame hoje, perdoe hoje, seja feliz hoje. Hoje é presente de Deus. O Senhor me ensinou a viver bem hoje. Hoje é presente que o Senhor nos deu. E nós devemos viver hoje bem, ser feliz hoje. Ele disse, Rebeca, e amanhã? Eu estou no teu amanhã. Aleluia. Deus está no nosso amanhã, não devemos temer o amanhã, porque o nosso Deus está lá no nosso amanhã. Então eu peguei e comecei a viver bem, é verdade. Eu vou viver bem, e eu vou viver bem todo dia. Aí quando eu ia para a quimioterapia, eu dava um golpe no meu marido, porque eu escolhia um restaurante para eu comer. Eu dizia assim, eu queria comer no restaurante tal. Aí ele, aquela pressão, ele ia e me levava, né, para eu comer. Aí eu ia comer em restaurante. O Senhor nos deu um direcionamento, toda a quimioterapia, um dia antes, a gente fazia oração em família.
oração, a gente orava para que os efeitos colaterais fossem diminuídos e que os efeitos, que o Senhor potencializasse a quimioterapia nos efeitos positivos, né? Que surtisse um bom resultado e que eu não tivesse efeito ruins. E eu não tive. Eu não tive efeito colateral. Tanto que eu saía da quimio, eu queria sair para comer. Eu dizia, vamos para o restaurante. E assim o Senhor fez, Ele realizou os desejos do coração. Como o meu irmão falou, existe unidade quando nos reunimos. Existe unidade quando nos perdoamos, quando não relevamos as indiferenças e procuramos nos ajudar umas às outras. Então o Senhor derramou uma bênção, o Senhor derramou uma graça. E eu não tinha efeito colateral da quimioterapia. E assim, quando aquilo ficou na minha cabeça, né? Que o câncer não reduziria. Aí eu falei, meu Deus, como não vai reduzir? Só que eu me lembrei que em Isaías 53, 4 e 5 diz assim, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Eu me lembrei que Ele diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu falei, Senhor, eu recebo os presentes da cruz. Eu disse para o meu corpo, olha, existe esperança para a gente. Porque Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu não aceitava viver ruim. Porque se o Senhor morreu para eu ter vida em abundância, então aquilo não mudaria, eu teria vida em abundância, mesmo passando pelo processo. Então, quando eu acordava de madrugada, eu orava, Senhor, surpreende os médicos. Senhor, surpreende os médicos. Eu orava e repreendia toda a célula cancerígena. E ali, quando eu voltei no início do tratamento para São Paulo, para rever os exames, para ver como as coisas estavam indo, o Senhor surpreendeu os médicos. Aquele câncer que tinha 9 centímetros, ele praticamente desapareceu. No início do tratamento. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor surpreendeu os médicos, o câncer praticamente desapareceu. E eu voltei toda feliz, meu Deus, glória a Deus. Eu continuei as orações e ali a gente voltou feliz porque o câncer tinha praticamente desaparecido. E eu recebi os presentes da cruz, que você venha receber os presentes da cruz. Um presente, a gente só acessa quando a gente recebe, e a gente recebe através da fé, crendo do que o Senhor conquistou na cruz para nós. Receba essa tarde os presentes da cruz, presente de cura da nossa alma, do nosso corpo, presentes de libertação, de transformação, de renovação, de salvação, que você venha receber essa tarde todos os presentes que a cruz, que o Senhor Jesus conquistou para nós. Antes, nós éramos criaturas, mas a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu único Salvador, eu passo a ser herdeira, eu passo a ser filha. Então que você venha receber os presentes da cruz essa tarde. No dia da minha cirurgia, eu estava lendo, eu li a minha Bíblia todos os dias. Quando eu descobri o câncer, minha vida parou. Eu não fui trabalhar no dia seguinte. Todas as minhas atribuições, tudo que eu tinha, parou. As coisas que eu estava pensando na casa nova de decoração, parou. As minhas atribuições como esposa, praticamente como mãe, como o meu trabalho, tudo parou. Mas foi no meu devocional, foi fazendo a minha leitura da palavra que eu descobri que eu podia ter parado tudo. Mas tudo que eu precisava era o Senhor, e eu tinha o Senhor. O Senhor me era suficiente, e Ele é suficiente. O Senhor derramou a graça, Ele derramou um amor sobre uma alegria sobre a minha vida, que Ele venha derramar essa tarde a alegria. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer pesquisas da cirurgia, eu me lembro que quando eu comecei a ficar lendo sobre a doença, eu ficava vendo quantas coisas dão errado, quantas pessoas se separam durante esse processo, quantas pessoas
é só notícia ruim. Só que o Senhor me ensinou a gerenciar meus pensamentos. O Senhor me ensinou, me lembrou de Filipenses 4, que diz assim, tudo que é bom, tudo que é nobre, se algum louvor há, nisso eu devo pensar. Nem tudo eu devo pensar. Se tiver um tornado lá fora, eu devo fechar a porta para que o vento, para que a água não entre dentro de casa. Se tem um cachorro, um pitbull lá fora, eu tenho que fechar a porta para que ele não entre. Não é todo o pensamento que eu devo pensar. Eu devo gerenciar e governar os meus pensamentos. Tudo que é bom, tudo que é nobre. Se algum louvor há, nisso eu tenho que pensar. Então, se algo está roubando a tua paz, algo está roubando a tua alegria, você muda e você transforma aquele pensamento num pensamento positivo, num pensamento à luz da palavra. Você clama a palavra, você cita a palavra. A palavra de Deus diz, resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Então, quando o inimigo quiser te atacar dizendo que não vai dar certo, dizendo que você não nasceu para vencer, dizendo que as coisas que você está planejando, que você está programando não vão acontecer. Você traz à memória aquilo que te traz esperança. Você coloca um louvor nos seus lábios, porque o inimigo não suporta te ouvir louvar. Quando ele quiser vir te atacar, você louva. Você louva até o inimigo fugir, porque ele não suporta principalmente alguém que está passando numa tribulação. Naquele momento que a pessoa poderia estar murmurando e reclamando, porque tinha até motivo. Às vezes a gente quer reclamar, a gente não tem muitos motivos, mas às vezes eles são reais e eles existem. E ali a gente, se o inimigo quer, ele fica de olho ali, ó. Será que ele vai murmurar? Será que ele vai reclamar? Mas aí ele te pega adorando. Aí ele vai bater em retirada e vai dizer, essa filha ama o Senhor. E aí o Senhor vai dizer, tá vendo a minha filha adorando? Tá vendo que ela poderia estar reclamando, mas ela tá me louvando? E aí sabe o que acontece? A gente sai do deserto mais rápido, porque a gente vai passando para a nova fase e assim a gente sai da situação que a gente está passando, porque a gente está adorando. Quando a gente está adorando, o céu está se movimentando. Quando a gente está adorando, os anjos estão guerreando ao nosso favor. E então, quando eu louvava, mesmo na dificuldade, no dia da minha cirurgia, quando estava próximo da cirurgia, em janeiro de 2021, estava um caos, a segunda onda da pandemia. Meu Deus, e eu ia passar pela cirurgia, eu ia passar pela radioterapia, eu estava aflita, foi a onda mais difícil que eu passei. E ali eu disse, Senhor, tá difícil. A primeira vez eu louvei, eu orei, logo veio um louvor nos meus lábios, porque foi fácil louvar. Às vezes o Senhor abre o mar e tudo que a gente tem que fazer é passar. Mas às vezes a gente tem que se posicionar diante de um gigante, porque é o gigante que a gente tem que enfrentar. Aí o Senhor quer ver se a gente vai se posicionar e crer ou se a gente vai recuar e reclamar e murmurar e achar que não vai dar certo. Então eu falei, Senhor, o Senhor me lembrou, louva. Novamente eu louvei, dessa vez não foi fácil louvar. Da primeira vez foi, mas dessa vez não. Às vezes não é fácil louvar, mas eu louvei. E aí eu me lembrei daquele hino, quando eu estiver em frente ao mar e não poderá atravessar. Então eu louvei, aquela opressão ela caiu por terra. Ela caiu por terra e o Senhor novamente me trouxe a paz. Nem demorou. Logo aquela opressão caiu. E eu senti paz para enfrentar aquela cirurgia. E naquela cirurgia, eu lendo a minha Bíblia, porque a Bíblia me sustentou, ela sustentava na leitura da Bíblia, ela me sustentou. Quando eu fui orar no dia da cirurgia, eu li Gênesis 50:20. O Daniel até comentou essa história de Josué, que ele vai preso. José, perdão. José vai preso e naquele dia, é o último capítulo de Gênesis e ele diz bem assim, existia o mal, mas Deus o transformou para o bem, para que o nome dele fosse glorificado e muitas vidas fossem preservadas. Então, muitas vezes nós não compreendemos o que estamos passando, mas quando entregamos ao Senhor a situação, Ele transforma maldição em bênção. E que se eu estou aqui essa tarde, eu creio que Deus colocou o desejo no nosso coração,
da pastora, da Lalá, mas esse dia foi marcado pelo Senhor para estarmos aqui, para dizer que Ele transforma a maldição em bênção. E que Ele venha transformar alguma dificuldade que você tenha, que Ele venha transformar essa situação, que Ele venha mudar esse quadro e que Ele venha transformar essa maldição em bênção. Amém? O nosso Deus, Ele ainda opera hoje. Eu vou pedir para a minha mídia botar um vídeo, quem puder vir.